vou fazer menção de um texto hoje, mais longo, porque se eu não tiver muita coisa para pregar, pelo menos o texto fala. Eu já vou usar de estratégia, porque usei ontem, e hoje de manhã tive ministrando aqui, falando sobre a parábola das 10 virgens, que é necessário andar com um tanque cheio, né? E ter alguma coisa na reserva, né, Marcelo? E aí eu estava ali fuçando minha Bíblia, e Daniel chegou, está fazendo o quê? Eu digo, eu estou mexendo na reserva, para hoje à noite. Então, esse texto que Deus colocou no meu coração, um texto extenso, mas eu creio que Deus vai falar através da própria palavra escrita. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Atos 12. É conhecido, né? Texto, Atos dos Apóstolos. Apesar de amar toda a Bíblia e saber que é inspirada por Deus, eu gosto muito de mencionar o Novo Testamento. É um hábito já. Não? Atos capítulo 12, vamos estar lendo aquele episódio que Pedro foi salvo das garras da morte pela intervenção sobrenatural de Deus. Você crê em milagre? Amém. Você crê que Deus continua o mesmo? Então, amém. Atos 12 diz assim, o verso 5 a seguir. Sentado como você está, talvez a sua versão seja diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, na mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe 2 das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio do anjo, julgando antes que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriram por si mesma, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam: é o seu anjo. Mas Pedro
continuava a bater e, quando abriram, viram-no e pasmaram. Mas ele, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. Amém? Amém? Queridos, do jeito que Pedro foi salvo pela oração da igreja, eu queria pedir para vocês colocar de pé. Está orando por mim agora. Por favor, ore para o pregador, para que Deus possa nos dar uma inspiração. Você crê no poder que há na oração da igreja? Amém. O líder foi salvo não por mérito dele, pela igreja. Ore por mim agora, estenda as mãos para cá. Nosso Deus e nosso Pai, eu estou diante do teu povo com a responsabilidade, mais uma vez, de transmitir a tua sacrossanta palavra. Esteja se utilizando da minha vida como um canal, como um instrumento, Pai. Eu dependo de tua graça, como sempre tenho dito. Venha falar com o teu povo, venha renovar a fé e a esperança daqueles que encontram-se abatidos. Nos usa para a tua glória. Venha trazer aquilo que está ao coração do Senhor através do Espírito Santo para a igreja. Nos abençoe com a tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Eu queria começar a falar hoje, está falando, querido, sobre virada. O tema dessa mensagem, você pode olhar para quem está do teu lado, falar a linguagem contemporânea, diga: irmão, Deus vai virar o jogo. Diga para Deus vai virar o jogo. Vai virar. Quem pratica esporte, que já jogou, eu na época de jovem, joguei futebol, não bom, era ruim, mas joguei em time amador. Parece que a vitória de virada é mais saborosa, sim ou não? Sim ou não? Quando o sujeito começa a sentir o amargo da derrota, já começa a pensar no que vai ser após aquilo ali, de repente, antes do jogo acabar, o time dá a volta por cima e sai vitorioso. A celebração é maior. Esse dia eu estava assistindo uma luta de MMA. Será que é pecado aquilo ou não assistir? Eu acho que é pecado quem está lutando, sei lá, eu estou assistindo. E o cara quebrou o outro na pancada, mas quebrou mesmo, mas arrebentou. E o cara já estava quase se entregando, ele torceu o pé do lutador assim, torceu o pé e torceu e quebrou. E o cara bateu e ele ganhou isso. E ele celebrou tanto. E ele dizia: glória, graças a Deus. Poxa, Deus não está nesse negócio não, gente. Quebrou o pé do outro. Mas ele celebrou disso como nunca, porque ele já estava sentindo a humilhação da derrota. E eu queria trazer para vocês algo. Parece que Deus é especialista em virar jogo. Parece muitas das vezes que o diabo está ganhando de 2-0. Parece que a situação não tem mais reversão. Parece irreversível o quadro. E é justamente nessa hora que Deus começa a reagir. Amém? Deus reagiu com Mardoqueu quando ele já estava sentenciado à forca. Ele trabalhou através da Esther do rei. Resultado, quem foi para a forca foi o Amã. Virou o jogo ali, sim ou não? Deus virou o jogo na vida de Jó. Jó estava arrebentado, perdeu tudo. E os amigos ainda o criticavam. Mas a Bíblia diz que Deus abençoou Jó e deu em dobro tudo que ele havia perdido. Você crê que Deus pode virar e mudar a sua história? Amém. Você crê num Deus que é o Deus dessa igreja? Amém. Você que chegou aqui, eu não sei o que você está passando, mas a palavra de Deus é essa. Não entregue os pontos, não se renda, porque Deus ainda continua no controle. Amém? Eu estou falando isso de um homem que estava, nesse texto, sentenciado à morte. Sim ou não? Eu acho, se a torcida no inferno já celebrava, mais um. Tiago já tinha morrido, mais um. E naquele momento de euforia, e até dos inimigos, que diz a Bíblia que Deus frustrou a expectativa do povo que desejava a morte de Pedro. Deus entra em cena. Deus entra em cena e de maneira sobrenatural
ele livra Pedro daquela situação de morte. Você crê que Deus pode livrar hoje ainda? Você crê que Deus continua vivo no trono? Então você que está aqui nessa hora, lembre-se disso. Talvez alguém já disse, você não tem mais futuro. O teu ministério já acabou. A situação que você está, eu acho irreversível. Diga, para trás de mim, Satanás, eu continuo não crendo em um Deus que tem a última palavra em minha vida. Amém? A igreja continua criando espaço para a manifestação do sobrenatural de Deus. Amém. Irmãos, é claro que a igreja não vive só de milagres. Mas se você e eu, nós deixarmos de acreditar na operação sobrenatural de Deus, tem que mudar o nome de igreja. É um clube. Você acredita nisso? Porque aonde Jesus está, há possibilidade sim do sobrenatural. Então, eu não sei como é que está o teu casamento, não sei como é que está a tua vida financeira, não sei como é que está o teu ministério, mas a palavra de Deus é essa: você não vai terminar assim. Você acredita nisso? Amém. Esse texto foi o que Deus colocou no meu coração ali. Estava refletindo e eu quero usá-lo para abstrair 4 lições desse texto, tem mais, para estar aplicando à igreja. Eu olhei, examinando ali, e eu vi algumas lições que eu gostaria de fazer aplicação a nossa. A primeira coisa, você que está aqui, que lê o texto comigo, e diz assim o texto, ó, presta atenção, o texto que eu li. Ora, né, você pode ver o texto que diz assim: Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele, não é isso? Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo na mesma noite, naquele dia, Pedro estava fazendo o quê? Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, se você vive um momento desse, diga, pare de sofrer por antecipação. Diga para quem está do teu lado, pare de sofrer por antecipação. Você está sentenciado à morte, não sei, ainda não aconteceu, porque o diabo é especialista de tirar a paz e o sono das pessoas antes, só através da ameaça. Pedro ia morrer, aparentemente, mas estava fazendo o quê? Dormindo. Diga para quem está do teu lado, não permita que o diabo tire o seu sono, meu irmão. Tira o seu sono. Viva o momento, um dia de cada vez. Pedro, acho que pensou assim: se é para morrer, ou se será para morrer amanhã, eu vou dormir bem hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus está falando com você. Jesus fala sobre a preocupação, e Ele é especialista. Se você está vivendo um momento de dificuldade, a palavra de Deus para você é essa: não entre em pânico. Mantenha a calma, a serenidade, porque Deus trabalha enquanto você dorme também. Amém. Pedro estava orando? Não, estava dormindo. Você pensa que Deus não age enquanto a gente dorme? Quando Adão dormiu, Deus deu o melhor presente a ele, que foi uma mulher. Não disse que Adão orou por uma mulher, apesar que teve problema depois. Mas Deus percebeu a necessidade de Adão enquanto ele dormia. Você está dormindo e Deus está trabalhando em seu favor. Deus está criando situações para defender e proteger nossas vidas. Você crê nisso? Se você crê, levante a tua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Deus está trabalhando. Você pode amanhecer o dia e aquele problema que parecia irreversível, você, poxa, tão fácil. Mas não é, porque Deus entrou em cena. Deus entrou em cena para livrar a tua vida. Então, a mensagem de Deus nesse momento é essa. Se você está vivendo uma ameaça, porque, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. O diabo só gosta de ameaçar e tentar destruir quem se destaca. Sabia disso? Sim ou não? A Bíblia fala, lá no Antigo Testamento, que existia 7.000, Deus falou a Elias, 7.000 que não haviam se curvado perante Jezabel, não foi isso? Qual era o nome deles? Ninguém sabia. Agora, quem foi o mais perseguido como uma pulga? Elias. Porque o diabo é especialista em perseguir
quem tem potencial para perturbá-lo. Você não quer ser ameaçado? Não faça nada, não diga nada, não fala nada, não seja nada. Se você tem previsão, promessa de Deus para ser algo, se prepare, o diabo vai tentar ameaçar a sua vida. Pedro, o diabo sabia o potencial dele, e esse cara tem que ser parado, mas não conseguiu, porque ele tinha uma promessa de Deus, de continuar vivo e anunciando a palavra. Amém? Diga, Deus é quem tem a última palavra, não é o diabo. Deus tem uma palavra em sua vida. Amém? Então ele estava dormindo, mesmo diante de uma situação tão conturbada. E você, às vezes, com menos coisas, tem deixado de dormir, tem perdido o sono. E quando a gente não dorme bem, faz o quê? Acaba criando problemas, ficando improdutivo, desanimado, e o diabo quer isso. Mas a palavra de Deus para você hoje é: Deus vai mudar o quadro. Amém. Quando a esperança do homem já declina para o desespero, é aí muitas das vezes que Deus entra em cena, em ação. Foi assim que fez com Abraão, quando Abraão já duvidava da promessa, no capítulo 15. Abraão, eu sou o seu escudo, a sua fé. Mas como, Senhor? O Senhor me prometeu, e o que eu tenho como herdeiro é o meu mordomo, não tem nada de filho. Abraão já estava ali, estava duvidando, mas Deus entrou em cena. Deus cumpriu o que prometeu, sim ou não? Sim. Passaram-se 25 anos, mas ele cumpriu. Eu não sei o que ele prometeu a você, mas lembre-se disso, a promessa de Deus continua de pé para a sua vida. Você crê nisso? Amém. Que Deus prometeu estará de pé, porque a memória de Deus não falha. Ele não esquece como a gente. Então, Deus havia dito a Jesus falou a Pedro que ele, quando tivesse velho, ele seria conduzido por outros. Então, eu acho que Pedro falou assim: o Senhor me falou que eu vou morrer velho, alguém vai até me conduzir, talvez com dificuldade, então eu não vou morrer agora não. Acho que ele lembrou disso, foi dormir. Lembre-se do que Deus falou a seu respeito, que você encontrará força para superar a adversidade que você está vivendo. Amém? Amém. A segunda lição que eu aprendo aqui, olha aqui, diz assim: e sobreveio um anjo, do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram as algemas, e ele deu as dicas para Pedro: cinge-te, cobre-te e sai. Mas quando chegou lá na ponta, se você ver o outro verso, diz assim: e o anjo do Senhor se apartou dele. A segunda lição que eu aprendo aqui também, que para a virada de Deus acontecer, é você se despertar para que saiba que tem que andar sozinho. Diga, você vai depender até quando de anjo para te carregar? Você vai depender até quando de outros? Deus, ele age, ele dá o suporte, mas não vai ficar carregando a vida inteira. Cutuca para quem está do seu lado: você vai depender até de quando? De terceiros para vir à igreja? Eu não vim porque fulano tal não veio, eu não vou porque alguém não veio. Então o anjo de Deus, ele foi usado. Deus mandou o anjo para tirar dali, mas daqui para frente diz: Pedro, desperta para a realidade, é contigo. Você que está aqui, Deus está dizendo: desperta, irmão, desperta para a realidade. Deus já está dizendo, já parou, é contigo agora. Ele já operou um milagre, já tirou da situação de morte, e agora é contigo. Deus te tirou das cadeias, das prisões do diabo, libertou, deu um banho de misericórdia, nos lavou com o sangue de Jesus, e você ainda não despertou para a realidade espiritual. Deus quer mais de você, avança. Amém? Você que está aqui nessa hora, dá uma cutucada assim: desperta, irmão. Você está pensando o quê? Você está pensando, desperta. Você vai ser conduzido até quando? Tem pessoas que, irmão, que não acorda. Um rapaz casou, uma moça, e já tinha 7 meses desempregado, e a sogra falou assim: você pretende trabalhar quando? Ele falou: tem genro quem pode. Brincadeira, debochada? A senhora não pode ter genro porque casou sua filha. Desgraçado, despreguiçoso. Irmão, tem muitos assim. Irmão, acorda para a realidade. As bênçãos de Deus não acontecem automaticamente, não. Você tem que trabalhar.
Não há nada que se conquiste sem esforço. Amém? Diga para quem está do teu lado, lute por suas realizações. Não, irmão, eu estou esperando em Deus. Se espera em Deus trabalhando, se espera em Deus estudando, se espera em Deus se esforçando. Esperar em Deus não é dormindo, né? Então tem pessoas que ainda estão dependendo. Estou dependendo do anjo. Não, o anjo já tirou Pedro dali, vazou. Ele tem outro serviço. E largou Pedro sozinho ali, porque era o momento dele andar com as próprias pernas. E você que está aqui nessa hora, quanto tempo você tem de crente? E depende sempre do pastor. Olha, tem alguém enfermo do meu lado, e eu precisava orar, mas eu queria chamar o pastor Eloy. Não, quem disse? A graça de Deus agora está derramada sobre a igreja. O pastor disse que estava orando com a esposa dele, o pastor Mano, de Mandaguari, que a gente sempre fazia discipulado, ali estava ouvindo, e ele falou que o demônio se manifestou na mulher dele, assim, com a esposa dele, estava orando, e ele orando pelos homens, e o demônio se manifestou, e a mulher olhando para ele, e ele disse assim, é contigo aí, né? É o seu, esse demônio é seu, não é meu não. E ela olhava para ele, e ele dizia, quase socorre, não, é contigo, quando você libertar desse, você vai ganhar força para outros. Eu estou com um cara aqui do lado, deixa comigo. E ele disse, começou a colocar a mulher dele na obra assim. Não vai fazer nada, não, a mulher com a cabeça. Não, irmão, diga, é contigo, irmão, esse pepino é teu. Levanta, é você contigo, que teu eu contigo. E ele falava sempre para nós essa maneira de pressionar as pessoas para ser independente, né? Você começa a viver, assumir responsabilidade. O anjo levou Pedro até ali, não, amigo, se apartou dele, então, rapaz, onde é que você vai? Eu estou indo com você, peraí, você vai para onde? Não, o anjo sumiu, porque agora é com Pedro e Deus, amém? Se você está aqui nessa hora, lembre disso, já é hora de despertar do sono. Efésios não fala isso? Sim, Efésios 3, desperta tu, levanta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, hoje a igreja, eu acho que vive, pastor Eloy, no certo comodismo, dependendo sempre do anjo que podemos aplicar ao pastor. Se o pastor Eloy não veio no culto, o culto para. O pastor está aqui, quem é que vai pregar? Irmãos, eu vou dizer uma coisa, quando eu era pastor, já falei aqui, auxiliar, eu orava para o pastor viajar, para eu pregar na igreja. Eu disse, Senhor, não deixa o pastor vir não, por favor, por favor. Aí os caras, poxa, agora complicou, como é, quem é que vai pregar? E eu dizendo, deixa comigo. Calado, mas não podia falar nada. Os caras queriam ouvir o pastor, ninguém queria me ouvir, mas eu queria falar. E Deus, o pastor foi para onde? O carro deu um problema, foi para a oficina, de graças a Deus. Hoje é minha vez. Só o pastor pregava. Então comece assim, comece a despertar. Eu preciso de viver minha independência espiritual também. E a igreja centralizou só no pastor. Não, pastor Eloy, Deus usou para tirar das garras o anjo, te libertar da situação complicada, mas agora avança. É você, é contigo. Amém? Amém? Então é contigo, não dependa só de um homem, não. A igreja hoje, vivemos na época da dispensação do sacerdócio. Todo mundo tem o direito de buscar a Deus e fazer a obra do Senhor também. Amém. A terceira coisa que eu aprendo aqui, que podemos aplicar à igreja, olha onde Pedro foi, olha o verso 12. Depois de assim refletir, ele foi à casa de, quem está me acompanhando, por favor? Maria, mãe de João, colega de ministério talvez, que tinha por sobrenome João Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Por que Pedro foi àquele lugar? Por que Pedro foi ali? Porque ele sabia que ali tinha um grupo intercedendo por ele. Presta atenção no que eu vou dizer para você que viu esse texto. O que eu aprendo aqui é que você deve honrar e valorizar as pessoas que contribuíram com o seu êxito. Onde é que ele foi testemunhar? Na igreja. Ele não saiu dali correndo e não vou sair daqui, não. Foi na igreja, sou eu. Diga para quem está do teu lado, valorize a participação de outros em seu êxito. Muitas coisas Deus já te concedeu, não é por causa da sua habilidade nem minha, por causa da igreja. Amém. Tudo, a manifestação da graça de Deus no mundo é através fala alto, da igreja. Efésios 3:10,
diz que pela igreja será manifesto no mundo a multiforme sabedoria de Deus. Lembre-se, eu não sou igreja, nem você, nós somos membros. Igreja é quando estamos todos juntos. Ah, cara, eu sou igreja. Não é, você é um membro. Igreja é quando estamos reunidos. E a promessa de Deus de mudar o mundo, mudar o quadro, é através da igreja. Então você que está aqui, que tem sido abençoado, que Deus tem guardado sua vida, suas finanças, sua família, aprenda a valorizar e honrar a igreja, que se não fosse a igreja, talvez você não tinha chegado aonde chegou. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Amém. O lenço sumiu. Então preste atenção nisso. Ele foi ao local onde sabia que as pessoas estavam torcendo por ele. E você que está aqui nessa hora, que está se sentindo sozinho, eu quero dizer, tem alguém torcendo por você. Amém? Amém? Tem um grupo de intercessores, não tem, pastor? Orando para que Deus livre as famílias da igreja, os casamentos sejam preservados. Irmãos, o diabo, ele tem ele tem, digamos assim, uma raiva ou ódio da igreja, não só de mim, da igreja. Por ele as igrejas fechavam. Não é o templo não, deixavam de comungar, porque o poder de Deus se manifesta pela igreja no mundo. Não quer dizer que Deus não escuta a oração individual, mas a oração coletiva parece que balança mais o inferno. Amém. Porque ele diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, grupo, reunido, diz a Bíblia em Mateus, se 2 ou 3 concordarem, não é isso? Acerca de qualquer coisa na terra, não está lá em Mateus 16? Será onde? Isso está falando, irmão, do poder que Deus quer liberar sobre a igreja. E sabe que muitas pessoas não entenderam isso? E quando tem um problema, esconde da igreja para que ninguém saiba. Esses dias uma mulher adoeceu, estava com câncer. Sabe qual foi a mensagem dela para uma colega da igreja? Não quero que ninguém saiba. Isso quer dizer, não quero que ninguém saiba que eu estou doente. Morreu sem ninguém saber. Mas todo mundo ficou sabendo depois que morreu. Irmão, se você tem um problema, não tenha vergonha de expressar suas emoções e pedir ajuda, porque a igreja, ela é portadora aqui na terra com o Espírito Santo da graça de Deus. Espírito Santo na tua vida. Deus pode fazer proeza no mundo através de nós. Irmão, Deus é Espírito, não é? Sim ou não? O diabo é Espírito. Como que o diabo manifesta o poder dele no mundo? Como? Se ele é Espírito? Usando pessoas. Um dia um cara veio no Rio, ele veio de frente a um bandido, e eu estava com medo na porta da igreja. Ele veio assim, eu digo, misericórdia, Jesus. Eu perguntei, como é que é seu nome? Ele falou, Paulo. É igual o meu, que também sou. Eu digo, alguém colocou esse nome em você porque acreditou que Deus tinha um plano na sua vida. Ele que nada, minha vida está desgraça, começou a falar que estava fugindo da polícia e queria entrar na igreja. Queria, porque a igreja é um lugar de refúgio, acho que a polícia. E ele disse que era traficante, marcado para morrer. Aí eu falei isso que eu estou falando. Irmão, Deus é Espírito. E ele manifesta a glória dele no mundo pelas pessoas. A maior glória de Deus não é o mar, é o homem. Crê nisso? Não é o sol, é o homem. Eu digo que o diabo também se aproveita disso e ele quer se utilizar das pessoas para manifestar também oposição a Deus através das pessoas. E eu comecei a fazer ele entender que o que estava agindo nele era o diabo, não era Deus. Ele, cara, eu sou do diabo mesmo, porque eu só faço o que é ruim. Você não é do diabo, você é de Deus, mas ele está te usando. E aí eu comecei a criar força, perdi o medo do bandido, que eu comecei a ficar com coragem, porque ele estava esmorecendo. E eu acho que o que estava nele começou a sair. E eu preguei e orei por ele ali, foi uma bênção, sim. Você não sabe o que Deus pode fazer nesse planeta através da igreja. É que a igreja não tomou posse. Eu estou falando da igreja, a igreja geral, não é as denominações, porque às vezes acaba se dividindo. Mas a igreja universal do Senhor. Diga, valorize a participação de outros no seu sucesso. Diga para quem está do teu lado, você não chegava até aí sozinho. Deus usou alguém. Você crê nisso? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então Pedro saiu dali, ele foi justamente testificar a igreja.
E quantas pessoas que não recebem, que recebem milagres, pastor Eloy, e quando o Senhor convida, quem quer dar um testemunho aqui, ou testemunhar? Ninguém vem. Só acha que é soberba, é ostentação. Não, irmãos, não adianta dar testemunho mentiroso, mas o que Deus fez deve ser divulgado, sim ou não? Sim. Você crê nisso? Amém. Quando Jesus estancou aquele fluxo sanguíneo da mulher, aquela mulher que tinha 12 anos, ele forçou, pressionou, provocou o testemunho. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o quê? Virtude. E a mulher teve que falar toda a verdade. Então a igreja também é um lugar de dizer aquilo que Deus fez. Quando você expressa aquilo que Deus fez em sua vida, é uma maneira de expressar também sua gratidão. Eu vou dar 3 razões para você divulgar e testemunhar aquilo que Deus fez. Primeiro, quando você testifica ou testemunha, você demonstra sua gratidão pelo favor recebido. Segundo, você honra a fonte que te abençoou. Amém. Sim ou não? Amém. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou. E ele até estava observando, que ele sabia a conta, não foram 10? Sabia que Deus observa os milagres que ele faz? Foram 10, e só voltou esse estrangeiro. E o estrangeiro dava glória a Deus publicamente ali, ou seja, ele honrou a fonte que o havia abençoado. Diga, honra a fonte, irmão, que tenha abençoado a tua vida. Honra a fonte, dando culto de ações de graça, manifeste isso. Estou aqui, mas foi Deus que fez isso. E a terceira coisa interessante para quem testifica, que conta a bênção, aquilo que Deus fez, você abre portas para novas bênçãos. O leproso, além de ganhar a cura, ainda disse, vai a tua fé, os outros foram salvos? Só ele. Diga, você pode abrir portas para novas. Quando Ana testemunhou em Siló o que Deus havia feito através da sua súplica e que tinha respondido dando-lhe um filho chamado Samuel, que ela testemunhou ofertando ele de volta a Deus, diz a história lá no texto de 1 Samuel 2, do 19 em diante, que Deus ainda concebeu quantos filhos? Quantos? 5 filhos ainda ela. Quem testifica, abre-se as portas para novas. Você já ajudou alguém que não teve a capacidade de dizer sim, obrigado? Sim ou não? Como é que você fica quando alguém não diz pelo menos obrigado? Você não está querendo reconhecimento. Um dia eu falei, não sei se foi nessa igreja que eu fui ajudar um sujeito com o carro quebrado, que a bomba de combustível pifou, e eu parei o carro para ajudar o sujeito, e aí eu vi que a bomba tem uma noção de mecânica que não estava jogando combustível. Eu peguei uma mangueira, pedi para ele uma mangueira, ele tirou o combustível, eu joguei no carburador enquanto ele deu partida. O carro funcionou, mas veio uma lingueta de fogo, queimou meu braço todo, assim, pelos cabelos todos. E ele pegou o carro do jeito que funcionou, foi embora, ele nem parou para dizer obrigado. Eu fiquei assim, e eu fiquei com o braço queimado, falei para ele, eu vou passar. Queimou os pelos, cabelos, pelos todos, irmão. Ardia o fogo, aquela lingueta de fogo. Mas a minha bronca não foi pela queimadura no braço, foi porque o cara não parou para dizer obrigado. Eu não sei se ele não estava querendo o carro não morrer de novo, eu só sei uma coisa, eu fiquei chateado. E se tivesse que ajudar ele de novo, eu não ajudaria. Morra. Não, coração duro não, eu acho que Deus também vai fazer isso. Você não me testificou não, eu vou ajudar mais não, deixa ele ir. Se Pedro sai da prisão e não diz nada a ninguém, diz, da próxima vez você morre, Pedro. Você morre. Brincadeira. Mas é verdade, irmãos. Valorize a participação de outras pessoas no seu bem-estar. A igreja. Foi a igreja que orava. E aqui não era Pedro estava dormindo. Tem muitas bênçãos que você recebe enquanto dorme. Porque Deus está usando outras pessoas intercedendo por sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Verdade. Creia nisso. 4.
eu aprendo aqui também, olha lá o verso 17 que diz assim: mas ele, acenando-lhes com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, está vendo? E disse: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo para outro lugar, e partiu para outro lugar. Então, o que nós aprendemos aqui, né? Nesse texto aqui, que quando ele sai da casa, ele acena, e ele prioriza claramente aqui a mensagem: avisai, conte isso a Tiago e aos irmãos. Eu aprendo aqui, irmãos, que Deus ele dá prioridade, como eu te falei, a saber dos seus mistérios à igreja. Sim ou não? A igreja. Eu estava lendo hoje, você vai ver várias cartas, Paulo falando aos irmãos, aos irmãos. A igreja, João, a revelação de Apocalipse, o que diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? E a gente, algumas vezes, cai na besteira de querer pregar para as pessoas fora aquilo que nem a igreja entendeu ainda. A maioria das escrituras foram direcionadas à igreja. As cartas de Paulo eram os irmãos. Só que a igreja tem que viver, aprender e viver, e aí sim, através da sua vida, as pessoas se converterem a Jesus Cristo. Porque tem coisas, irmãos, que nem a igreja entende. É verdade ou não é? Vai ver o livro de Ezequiel, os caras não tiveram o Espírito Santo entendendo. E viu na visão um leão, depois um boi. Um com a cara de homem, a cabeça disso. Daniel viu tem coisas que só o Espírito Santo pode revelar. Então ele diz: primeiro, dá prioridade de contar detalhadamente. Diga assim: não compartilhe sua fé com quem não crê. Diga para quem está do teu lado: com quem não crê. É isso aqui que eu aprendo. Você vai perder tempo. Se Pedro, Israel, chega para alguém: você não sabe como eu saí. Rapaz, o anjo veio. Deixa de mentira, cara. Vai com essa conversa para lá. Por que muitas pessoas dão testemunho na televisão e serve do ridículo para as pessoas? Porque quem está assistindo às vezes não crê, irmão. Não crê. Não compartilhe a sua fé, sua experiência com Deus com quem não crê. Priorize revelar aquilo que você sabe para as pessoas que compartilham a mesma fé. Foi isso. Comece a contar a quem crê, que você vai fortalecer a fé dessa pessoa. Poxa, se Deus livrou Pedro, eu sou capaz também de me sair dessa. Amém? Amém? Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Eu não quero falar mais nada. Só queria dizer isso, que quando você compartilha a sua fé, você fortalece a fé do grupo que está com você. Aleluia, Deus. Faça isso. Não fique calado. Divulgue aquilo que Deus fez, ainda que tenha de alguém criticar, problema. Mas Deus continua com a capacidade de manifestar a glória dele na igreja e através da igreja. Eu acredito nisso. Um dia um pastor falou para mim, eu falei de manhã aqui, que o propósito da morte de Jesus Cristo foi a salvação eterna. Claro, quem duvida disso? Eu disse: mas por que Deus só pode fazer alguma coisa por mim depois da morte? Eu tenho que morrer primeiro, por que Ele não pode fazer hoje também? Só o diabo pode fazer hoje, Samuel? Você acredita nisso? Que o poder de Deus está limitado ao mundo espiritual e não a esse nosso? Deus é Senhor dos céus, da terra, de tudo, amém? Ele é o Senhor. Jesus, quando ressuscitou em Mateus 19, 28, 19, 16 ao 19 ao 20, ele disse: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho dito a vocês, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você pode dar um aplauso a Jesus, você pode glorificar a Ele, aleluia, a Ele a glória, aleluia. Jesus é o dono dessa igreja, sim ou não? Sim. Jesus é o mesmo Senhor de Pedro, o mesmo Senhor de Pedro é o nosso ou não? Sim.
Então, se Jesus livrou Pedro daquela situação caótica, eu quero trazer essa esperança para você que está aqui. Ele pode livrar você também. Se o pastor Eloy permitir, eu queria fazer uma oração. Que se você tem um problema e acredita em virada, venha na frente. Eu não sei o que você está passando, eu quero despertar, exercitar a sua fé, venha crendo. Deus pode operar e pode, mas Jesus tantas das vezes chamou as pessoas para o meio, estenda o braço. Por que Jesus chamou aquele homem com a mão atrofiada para o meio? Eu disse na igreja, pastor Eloy, porque Jesus gosta de mostrar o antes e o depois. Tem pessoas que só chamam o braço quando está estendido para causar dúvida. Jesus, vem aqui, porque o milagre que Cristo faz, não há dúvida. Primeiro vem com o braço raquítico, porque quando esticar, todos saberão que fui eu. Bem, o grupo poderia ministrar um cântico aqui? Cadê o ministério de louvor? Quero que você nessa hora, a igreja tem o mesmo poder. Os homens do passado, eles não eram deuses, irmãos, nem super-homens. Diz a Bíblia que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e Deus orou, e ele orou, e Deus manifestou o poder dele. Deus pode manifestar o poder através da minha e da tua vida agora. Aleluia. Apesar das nossas fragilidades, nossas limitações, porque quanto maior é a limitação, maior será a manifestação de Deus. Deus não precisa de estrela para usar. Vamos cantar mais um cântico aí, fica a critério do grupo. Quero que a igreja, por favor, comece a interceder em espírito. Se você veio aqui, creia que Deus é o mesmo, Ele pode operar um milagre nessa noite. Eu não sei o que você espera. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Feche seus olhos, por favor, por um minuto. Toma direção. Aleluia. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Deus,
nosso Salvador eterno, santo. Deus, eu sei que há pessoas que necessitam na noite desse dia de uma intervenção sobrenatural de tua parte, ó Deus. O Senhor contempla cada necessidade individualmente, ó Pai, e suplicamos para a glória, louvor e honra do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor envie agora, Pai, suporte do alto, envie resposta às orações aqui, que o Senhor manifeste o poder do Senhor, que saia do invisível e do anonimato e manifeste a glória do Senhor em meio ao teu povo, do teu povo, Senhor. Que correntes sejam quebradas, Senhor, que as expectativas do diabo sejam frustradas agora, Senhor. Que dá vitória a este povo, dá vitória à tua igreja. Abençoa aqueles que vieram com o propósito de receber mais de ti, Senhor. Honra a fé dessas pessoas para a glória do teu santo nome. Nós ministramos, receba a força, receba a graça, receba a unção. Que a intervenção do Senhor seja liberada agora em teu favor, para a glória do santo nome de Jesus Cristo. Se algum enfermo agora seja tocado pela graça do Senhor, pela mão poderosa. Se algum problema espiritual, algo como depressão, sai em nome de Jesus. Se há um desânimo, desejo de abandonar a fé, nós oramos em nome de Jesus para que seja restaurado o ânimo, o entusiasmo e a motivação para servir ao Senhor. Nós ministramos agora para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, mas para progresso, para bem-estar da tua igreja no planeta Terra. Abençoe teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor Eloy. Passo a palavra para o Senhor. Deus abençoe, obrigado por tudo. Em nome de Jesus.